noite, pessoal! Meu nome é Bruna, faço parte do grupo 2, junto com a Tainara, a Larissa, a Maria Eduarda e a Beatriz. Hoje nós viemos falar um pouquinho sobre o marketing da missão junto aos consumidores. Tem uma frase que nos chamou bastante atenção neste capítulo, que é a seguinte: o autor ele diz que os consumidores estão cada vez mais se tornando proprietários da marca. Por quê? Ao longo da apresentação vocês vão conseguir entender melhor isso, né? Mas, assim, a gente veio falar um pouquinho da importância de nós, consumidores, no marketing da empresa. E o quão a gente consegue incentivar, o quão a gente consegue influenciar, né? Em cada tomada de decisão dentro desse marketing. O autor chega a citar um grande marco na história do marketing, que ocorreu em 1985, que foi quando a Coca-Cola lançou uma nova formulação de Coca, e esse produto foi totalmente, rejeitado pelos consumidores, causando muito prejuízo e um enorme fracasso para a Coca-Cola. Teve também o caso da IKEA, que é uma empresa que fabrica móveis planejados, e eles também, simplesmente por terem trocado a fonte da letra da marca, eles tiveram uma grande rejeição. Os consumidores não gostaram porque a fonte passou a ser a Verdana. Então, assim, a gente consegue ver nesses casos o quão importante é o nosso papel e o quão a gente consegue realmente incentivar uma empresa. No Marketing 3.0, criar uma boa missão significa apresentar uma nova perspectiva de negócio para o seu cliente, para o seu consumidor. E também é chamado de práticas inovadoras. Oi, pessoal! A minha parte do livro fala sobre as práticas inovadoras que as empresas devem buscar para ter uma boa missão. E para a definição dessa missão, são usadas 3 características: criar, difundir e concretizar. A característica criar, que é a que eu vou falar um pouquinho sobre ela, consiste em usar práticas inovadoras. Na criação de uma boa missão, é necessário captar pequenas mudanças que podem obter vantagens significativas para as empresas. Devemos nos concentrar na organização interna, estar atentos a descobertas e ter mentalidade aberta. Uma boa missão tem sempre a ver com mudança, com transformação, com fazer a diferença. O Marketing 3.0 está relacionado a mudar a maneira como os consumidores fazem as coisas na vida. Quando uma marca traz transformações, os consumidores a aceitam inconscientemente como parte do seu cotidiano, e é disso que se trata o marketing do espírito humano. O livro dá como exemplo também algumas empresas que teve uma boa missão e depois teve muito sucesso, como, por exemplo, a Amazon, que reinventou a venda dos livros e de outros produtos e que reinventou também o próprio livro com a Kindle, em 2007. A Walt Disney, que criou personagens de animação de sucesso e os levou para Maistem com o licenciamento e a experiência dos parques temáticos. Esses exemplos de boas missões e práticas inovadoras dessas marcas, que são autênticas, refletem o argumento de Peter Drucker no livro. Ele disse que os negócios devem começar a partir de uma boa missão. Os resultados financeiros vêm em segundo lugar. E realmente, para a gente obter sucesso, primeiro a gente precisa investir muito em estratégias inovadoras, se reinventar a cada dia, ter missões autênticas, para depois a conquista do sucesso e ter um objetivo financeiro. Então, primeiro o investimento em uma missão e depois o retorno financeiro vem como resultado, Eu vou falar sobre as histórias. Vou começar com o Robert McKeek. Ele acreditava que havia 2 maneiras de convencer pessoas, e a primeira é basear as ideias em vários fatos e números, envolver pessoas com argumentos intelectuais. O segundo é o Steve Jobs, criador da Apple. Ele adorava contar várias histórias. Em 2007, ele lançou seu primeiro iPhone, com a promessa de transformação. Foi apresentado como muito fácil de usar, muito inteligente e revolucionário. O próximo é Gerald e Lindsay Saltaman. Eles ofereceram um processo para revelar as metáforas profundas. São codificadas inconscientemente em todo mundo logo no primeiro ano de vida. Como construir nossas histórias e como os consumidores reagirão a elas. As metáforas do recipiente podem simbolizar proteção e armadilhas.
Eu vou falar sobre o empowerment do consumidor, que seria a responsabilidade de concretização da marca no mercado por parte do consumidor. Essa concretização pode ser feita através de uma rede de comunicação, de um para muitos ou de muitos para muitos, que seria onde os clientes e os consumidores colocam ideias e experiências que eles tiveram com a marca nos canais de comunicação. E também as empresas como a Google, a Colgate e a Tider fizeram um programa onde os clientes poderiam dar novas ideias, postar uma foto e ter um relacionamento entre eles. A Google, por exemplo, ela pediu que os consumidores fossem e dessem ideias que poderiam atingir o máximo de pessoas e fosse uma ideia positiva. Então, isso incentivou, encorajou os consumidores a ir atrás, a passar dos seus limites e ter uma experiência positiva com a marca, que traz, consequentemente, um bom faturamento. E um ponto também para poder avaliar a organização com uma pesquisa de consumidor que também dá um empoderamento para ele seria a Net Promoter Score, que é onde o cliente dá uma nota de quanto ele recomendaria a empresa e assim a organização tem uma visão de como que ela está no mercado. Bom, então, em resumo, no capítulo 3 do livro, ele trouxe os 3 princípios do marketing, da missão junto aos consumidores, que é uma abordagem inovadora, uma história que comova as pessoas e o empowerment do consumidor. O autor ele explica que o marketing 3.0, quando ele é bem sucedido pelas empresas, ou seja, quando a missão de um produto ou serviço passa a fazer sentido para o seu público, a marca ela deixa de ser propriedade da empresa e ela passa a pertencer aos consumidores. E quando isso acontece, o que as empresas podem fazer é alinhar suas ações com a missão da marca. Foi o que aconteceu com a Coca-Cola, quando ela tentou mudar para New Coke, e até o Daí, que é quando ela tentou fazer alguns ajustes na marca. Os consumidores, eles não aceitam essas mudanças quando isso já faz parte da vida delas, né? Quando essa missão já tem um propósito para o seu consumidor. Muitas pessoas acham que para criar um negócio precisa ser algo inovador, algo que nunca ninguém pensou, mas aqui o autor ele mostra que empreendedores de sucesso, como o Steve Jobs, o criador da Apple, o Walt Disney, que criou os personagens de animação, e até mesmo Mark Zuckerberg, que criou o Facebook, são pessoas que pegaram ideias simples e transformou essas ideias a partir de uma boa missão. E por isso que deu tão certo. E criar uma boa missão para a empresa pode ser algo muito difícil. Muitas pessoas até iniciam um novo negócio sem ter uma missão definida. E para definir a missão da empresa, o autor aqui ele traz que é preciso começar a se identificar com pequenas ideias, e então ir moldando, né? Qual que é o motivo da empresa existir, qual que é o propósito. E para criar um marketing atrativo, as empresas precisam oferecer uma missão de transformação na vida das pessoas. Criar histórias atrativas do produto, do serviço oferecido e envolver os consumidores emocionalmente, porque isso é o que gera conexão entre marca e pessoas. E a melhor forma de criar conexão é contar a história que está por trás do seu produto. As histórias que emocionam as pessoas normalmente têm 3 itens importantes, de acordo com o autor, né? Que é o personagem, o enredo e uma metáfora. Quando as pessoas se envolvem em uma história, elas se identificam com a marca, com a pessoa atrás da marca e passam a defender com verdade absoluta uma empresa, né? Então, por isso que o autor ele traz que o empowerment do consumidor, que nada mais é que o poder que uma rede de pessoas em conjunto tem, é a chave disso tudo, porque a força de uma rede de pessoas que acreditam na marca e na missão dela, essas pessoas passam a ser o porta-voz para muitas outras pessoas, né? Então, basicamente é isso. Essa foi a nossa apresentação sobre missão junto aos consumidores, e eu espero que a gente tenha contribuído um pouquinho com o ensinamento dessa parte do texto. Obrigada!